Olhe para nós, boa tarde, gente. Hoje é dia 22 de outubro. 22 de outubro. 22 de outubro. Última vez que o Carlos Bregantin estava sentado aqui nessa cadeira, ele tinha 59 anos. Agora ele já tem 60 anos. Olha, percebe a diferença? Vou dizer para vocês que mudou muita coisa. Imagina. Vocês não fazem ideia. Aliás, vocês saberão. 16 horas aqui em São Paulo, a gente está transmitindo ao vivo esse programa aqui. Daniel Choi está comandando essa transmissão para levar para você com qualidade, com um bom som, uma imagem perfeita. E a gente tem essa tarde aqui José Prado, que fazia tempo que a gente não se via. A gente se vê pelo Facebook e percebe que o Zé está... Podemos chamar de Zé aqui, né? Pode. Tá bem... Aliás, é muito bom rever José Roberto Prado aqui entre nós. Legal. Muito bom. Saudades. Parafraseando o Raul Lindsay, o Zé ele está vivo e ativo. Vivo e ativo. Na cidade de São Paulo e no mundo, né? Trabalhando com refugiados, com migrantes que têm chegado no Brasil. A gente, para divulgar esse papo de hoje, a gente resgatou um texto lá de Deuteronômio que fala sobre o cuidado e o amor que Deus tem pelo estrangeiro. Me parece que parte da igreja ou esqueceu ou não quer lembrar desses aspectos. Não sei se você tem essa noção. Eu falo isso não em termos assim, de uma inoperância em relação ao que está acontecendo, a chegada de refugiados, de imigrantes no Brasil, mas às vezes eu falo isso por conta assim, por conta de uma reação de cristãos que eu percebo assim, que ela é negativa. Sim. É cristão dizendo assim, o que esses caras estão fazendo aqui? Estou falando uma bobagem, existe um pouco essa... eu queria só dar colocar um ingrediente assim, né? Você que lida na área missiológica já há muito tempo, imaginava que em 2015, né, quer dizer, nesse milênio, nós víssemos as cenas que nós estamos vendo pelo mundo afora, no que diz respeito aos expatriados, desterrados, enfim, esse volume de gente nas fronteiras, né, sendo assim, hostilizados e renegados, enfim, quer dizer, era para isso, nesse tempo que nós estamos vivendo? Bom, tem duas bolas no alto agora. Vai lá. Pula, meu filho. Pula. Eu vou fazer um de cabeça, outro de bicicleta. Vai lá. Mas obrigado pelo convite, primeiramente. Brega, o carinho que nos une, Fernando, é além do tempo, é alguma coisa que a gente nutre no dia a dia, no coração e na história, a identificação. Então, para mim é uma alegria estar aqui nesse espaço. Obrigado por você ter vindo. Nossa, gente, é uma alegria ter você aqui. Beijo na sua família, inclusive, queridos. Obrigado. Alguns devem estar acompanhando. Deve. Aliás, quem está vendo ao vivo, Beijo. se você quiser, manda os e-mails que a gente vai lendo à medida que vai chegando. Mas diga lá. Bom, eu concordo com as duas colocações. Eu acho que parte da igreja evangélica está inerte diante dessa crise que de fato tomou proporções mundiais. Vamos só colocar alguns números para a gente entender a dimensão da crise. É uma crise, é a maior crise humanitária depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, somente a Segunda Guerra Mundial produziu tantos refugiados. E hoje a gente ultrapassou, infelizmente em dezembro de 2014 esse número ultrapassou. Por dia em 2014 foram 42.500 pessoas que tiveram que sair das suas casas à força. Então 42.000 pessoas e 500 por dia. Por dia. No mundo todo. No mundo todo. E isso tem então no final... Quer dizer, em 100 dias são mais de 4 milhões de pessoas. Isso. É absurdo você pensar que em 2 meses você tem... Né? Metade da cidade de São Paulo, quase metade de São Paulo ter que se deslocar. 4 milhões é um país, né? De repente, sim. da América do Sul.
Com certeza. A gravidade desses números, né, se mostram em algumas imagens, só que elas, muitas vezes elas são focadas num grupo só. Mas, por exemplo, são 60 milhões de pessoas deslocadas no mundo hoje. 60 milhões. 60, se fosse um país, estaria lá no 24º lugar de população. Então, a ONU tem 198. Então, você imagina que o 24º país são esse país de deslocados. Sim. E desses 60 milhões, 20 milhões são refugiados. E aqui eu quero fazer a distinção entre refugiados e deslocados internos. Porque refugiado é aquela pessoa que tem que atravessar uma fronteira. Por exemplo, a guerra na Síria produziu até hoje 4 milhões de refugiados. Tiveram que sair da Síria. Saiu da sua terra. Mas além dos 4 milhões, existem 7 milhões de deslocados internos. São pessoas que saíram do norte, do noroeste, estão dentro da Síria. Fugiram das regiões mais agredidas, mais graves, enfim. Sua casa foi destruída, né? Seus negócios arrasados, e ele acaba sendo forçado a sair. Então, dentro dessa questão dos deslocados, existem duas categorias. Um refugiado, que é o que vai para o exterior, e o deslocado interno, que fica no seu próprio país. Então, hoje a gente está falando de 20 milhões de pessoas. Na África, esse número é absurdo, é muito grande, por conta de conflitos localizados que a gente não revê nos noticiários. As mídias pouco noticiam isso, mas são conflitos étnicos, são ditadores que querem permanecer no poder, e aí... questões tribais. O fato da gente tribais, tribais sim, mesmo. sim. Né? Mas assim, gerando milhões de deslocamentos. Sim. Milhões de então é uma crise que, assim, sem precedentes. A gente não tem a dimensão concreta disso, porque não dá para imaginar. Tipo assim, nós não aprendemos, né, com a Segunda Guerra. Não, né? O mundo não aprendeu. Aliás, tem uma foto que eu vi tempos atrás, aí pelas redes sociais, talvez vocês já devem ter visto, que é de um lugar que é na África, de refugiados europeus durante a Segunda Guerra, chegando, mas assim, milhões e milhões. Exato. Se refugiando na África por causa da guerra que acontecia sobretudo na Europa. Exato. E a legenda da foto, ela era assim, de certa maneira, ironizar essa situação dos europeus hoje. O inverso, né? A inversão. Fecharem as portas. Agora, só uma pergunta, Zé. Por exemplo, você falou que a gente ouve muito pouco em relação à África. Isso tem a ver com o fato de que, assim, ainda para o mundo a África não interessa? Não interessa nesse sentido, assim, é um continente que é tão sofrido e é tão deslocado da mídia, de que não chega até nós o que está acontecendo. E assim, o ingrediente religioso continua na base da causa de muitas dessas questões internacionais? Sim, são duas coisas aqui que vale a pena ressaltar. Correndo o risco de ser muito crítico, mas a África não conta porque ela é pobre e negra. É desse sentido que eu falei assim, que ela mas assim, ela continua não interessando. Dando nome aos bois, porque a questão que a gente vai, quando fala da reação da igreja brasileira, a gente tem que entender que ela está dentro de um contexto da sociedade brasileira. Que tem reagido muito mal à chegada, em parte. Mas vamos falar, a África, ele traz esse estigma, não vamos mexer, não tem o que fazer, entre aspas. São tão graves, são tão profundos que, assim, o que a gente pode fazer é uma gota, não adianta. Agora, quando você fala que o contexto religioso, né, o ingrediente religioso influencia, também, porque o que a gente tem hoje, a grande discussão na Europa, com essa onda de refugiados que está indo em direção à Europa, a grande parte deles são muçulmanos. E a discussão que se faz hoje é que tipo de Europa, né, vai nascer depois dessa mistura, que de fato vai haver uma mudança. E aí eu fico com a palavra da Angela Merkel, que tem sido uma pessoa das mais sóbrias e das mais corajosas no sentido de abrir a Alemanha para recebê-los. E aí, quando ela foi questionada, ela disse assim, bom, é um bom momento para a gente voltar e começar a estudar a Bíblia de novo.
Porque se eles vêm e Ela vão mandou, ameaçar... Ela mandou os alemães irem para a escola dominical. Vai para a escola dominical, vai estudar a Bíblia. A Bíblia dá muitas Se dicas. estamos com medo de descristianizar a Europa, é nesse sentido, né? Vamos retomar os nossos princípios, Exato, os nossos valores. Então tem um contexto, voltando e falando um pouquinho em termos de Brasil, porque uma das coisas que se ouve, né, nessa discussão aqui interna no Brasil é o perigo de, no meio desses refugiados, virem radicais, virem muitos muçulmanos. E de fato é verdade, né? É verdade que alguns deles possam, né, estar infiltrados. Agora isso é uma coisa... Mas o amor sempre corre riscos, né, Zé? É verdade. Sem querer ser romântico. Sim. Mas eu lembro daquela história que Jesus conta lá do chamado bom samaritano. Sim. Né? Quer dizer, aquele camarada que parou para cuidar, ele corria riscos. Sim. Né? Correu muitos riscos. Então, a expressão do amor corre riscos. Né? Exato. No que diz respeito ao Brasil, no que diz respeito à violência, no que diz respeito ao que nós estamos vivendo atualmente, eu diria assim, né, não sei o que poderia ser melhor ou pior, né? Nós temos questões internas tão ou mais graves, né, no que diz respeito a desrespeito à humanidade, né, que me parece ficar com essa preocupação do que vai ser daqui a 20, 30 anos, à medida que alguém ou alguns infiltrados estejam entre, né? Eu não sei bem se nós não temos coisas mais graves para tratar Uma entre pergunta nós, do né? Kleber Silva, de Carapicuíba, dentro disso que a gente está falando um pouco. Ele diz o seguinte: o Brasil é conhecido como um país acolhedor, não racista, entre aspas, ele escreveu aqui, não xenófobo, basicamente um paraíso. Na sua experiência, o Brasil tem estrutura para receber os refugiados? O brasileiro de fato tem um coração acolhedor? Eu diria que sim. Eu diria que a grande maioria, e aliás, um abraço para o Kleber aí, valeu. O Brasil, nós somos, a nação brasileira, o povo brasileiro foi forjado pela imigração. Nós temos uma história que foram pessoas que vieram para cá não porque optaram vir para cá, porque tinham que sair das guerras, porque tinham que sair dos conflitos na Europa, no Japão, ou seja, é gente que sabe o que é sofrer a guerra e a opção, ou seja, não ter opção. Então a gente foi formado. O problema é que a última onda dessa migratória aconteceu em que? 1930, 40, início, né, dos anos 50. E a nossa geração não viveu isso. Então os brasileiros hoje que estão falando isso são filhos daqueles que vieram, mas não tiveram essa história. Mas, ou a história não nos foi contada, né? Pensando nesse sentido. Sim. Né? Nessa questão assim, olha meu filho, meu neto, quer dizer, olha quem eu sou, olha quem eu vim. De preservar essa memória. Exato. De que, de certa maneira, somos filhos de imigrantes que vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás. Em português, claro. Agora, quando o Kleber pergunta se nós de fato somos uma nação acolhedora, quando os migrantes chegam, eles nos dizem que sim. Nas experiências que eles têm de vida, né, seja de Europa, do Oriente Médio ou África, quando eles chegam no Brasil, eles dizem: vocês recebem muito bem. Então, não é verdade o que muitas vezes sai na mídia, que é o ataque... uma pessoa. De uma pessoa... Você acha assim, são casos isolados, perto da grande maioria? Existe um discurso que a mídia faz questão de fortalecer, um discurso muito radical. É um discurso não só contra... é um discurso que está falando, vamos combater a violência com a violência. Não vamos deixa que os imigrantes, a escória do mundo, fique para lá. Esse não é o discurso do povo brasileiro, mas acaba ganhando destaque e parece que essa é a maioria, mas não é. O nosso povo, nas esquinas, os imigrantes quando chegam, eles são... A solidariedade, há uma solidariedade. É uma coisa meio que comum entre nós, né? Em comum. tempos de tragédias. E pontuando isso, que a legislação brasileira do refugiado, ela é uma das mais avançadas do mundo. Sim.
Então ele chega, ele tem todos os seus direitos, ele é reconhecido como cidadão. Pode tirar inclusive a carteira de trabalho. Carteira de trabalho, pode tem o seu CPF. Isso. E assim, tem alguns mitos, e eu queria aproveitar aqui para desmistificar alguns, com dados recentes de hoje, né, que foram publicados em Brasília. 70% das pessoas que chegam, né, dos migrantes, são pessoas que têm o 2º grau completo, ensino médio completo ou universitário. Sei. Então é gente que vem, são também 75% são homens. É força de trabalho ativa, não é criança ou idoso. De alguma maneira capacitada. Capacitada, é força de trabalho que vem não vem para viver sobre, né, debaixo benesses, as né? benesses. Não, é gente que quer vencer na vida, quer reconstruir. Tem sonhos, Tem né? sonhos. Tem expectativas. Né? Então não é um peso para a sociedade. E mais ainda, o segundo argumento é o seguinte: hoje os números que a gente tem de refugiados no Brasil são de 8 mil reconhecidos e mais 12 mil em processo. Ou seja, 20 mil, é um número redondo, 20 mil. O que são 20 mil diante de 200 milhões de habitantes? E num país desse tamanho. Num país desse tamanho. Então é 0,01%. Então é irrisório, não pesa na balança. E a grande maioria é de gente do Oriente Médio ou não? É diluído isso? 25% dos dados, então, que a gente Desses tem, mais desses mais recentes, recentes, 25% são sírios. São sírios. É. Tá. Agora, uma grande parte de nações africanas. Sim. Né? E aqui é bom que se diga que aquela imigração que ocorria pelo norte, pelo Acre, com os haitianos chegando, essa imigração caiu 80%. Então, as ONGs que trabalham lá na fronteira notaram que os que estão chegando agora chegam documentados, então não é uma imigração ilegal, eles vêm documentados. E outra, diminuiu bastante os haitianos, e aí agora muitos nigerianos, muitos congoleses, muitos senegaleses. Então a rota continua funcionando, só que agora não é o haitiano a maioria. Isso vai ser refletido nos números daqui para frente. Sim. E isso é notório, por exemplo, aqui em São Paulo. Quem conheceu a Rua 24 de Maio, a galeria onde tinha as organizações, as missões, hoje vai na galeria lá, galeria... não é do rock, é do lado do rock. Do lado ali. É verdade, do lado rock é do lado. A do é rock verdade. continua lá. Mas essa galeria está totalmente tomada pelos africanos. Os africanos, né? Isso mesmo. Então, Antes, eu na realidade, assim, a gente também quer conversar com o Zé, que é como que o Zé entrou nessa. Mas antes de entrar, chegaram vários e-mails. Eu queria dar uma geral aqui, que é a seguinte: a primeira é da Marina, lá da Holanda. E como a gente está na internet, o mundo todo pode nos ver agora. legal. Marina querida nossa. As pessoas estão tão acostumadas com a África sofrida que pensam que quando você acha um pretinho afogado na Europa, pensa que é menos mal. Teve que ser um menininho branco, o Aidan, para acordar a Europa ao problema. Mas a verdade é que vínhamos recebendo refugiados negros e catando-os afogados há muitos anos atrás. Depois tem um camarada, o Cisso, de São Paulo, escreveu um meio grande, cara. Mas enfim, está falando do problema da imigração antigo, mais do que isso possa contabilizar. Fala da questão nesse processo migratório, não há uma interferência no que eu chamaria de ecossistema social, ou de um lugar, de um país cuja estrutura já está toda formada e preparada para atender pessoas e tudo mais. Enfim, a Alemanha faz uma campanha de marketing do bem, então não dá para incluir nisso os países que citei. Aí ele fala da Áustria, Bélgica, Suíça, Suécia, Finlândia, também participando. Graviel Christos, aqui de São Paulo: sou filho de pais gregos que migraram para o Brasil depois da Segunda Guerra. Com muita dificuldade, muito trabalho, muito pranto. Se ergueram, ajudaram e se deixaram ajudar. Hoje eles afirmam ser brasileiros também. Ainda que meu pai já tenha sido recolhido pelo Senhor. Naquela época ainda era diferente, com nuances de bondade e generosidade. Quanto à atual situação, serei simplista parafraseando: o amor de quase todos já se esfriou. Vaticinou Jesus há 2000 anos. E a Marina, de novo, da Holanda. Na Holanda há uma resistência religiosa, mas a maior resistência tem a ver com o medo de que, em acolhendo os refugiados, vão acabar as verbas para dar assistência aos nossos, no caso
os próprios holandeses, isto dado ao fato de que a Holanda acolhe mesmo, investe. E é caro manter os refugiados. A Holanda é pequena e o holandês é bem dado, mas no geral reclama. Acha que já faz o suficiente. Legal, Marino. Agora, Zé, como que você, que tem, como disse o Carlos no começo, uma trajetória ligada a missões, sobretudo, como é que você se viu envolvido especificamente nessa área, que hoje não deixa de ser o que a gente poderia chamar de um campo missionário? Atuar no cuidado com pessoas que estão chegando, sejam elas refugiadas ou migrantes, sejam sírias ou sejam haitianas, enfim. Como é que foi a sua entrada e qual é a sua ação? Compartilha um pouco da sua... do tipo assim, tem gente que quer se envolver, o fato é isso. Sim. Tem gente que quer servir nesse momento até. Eu mesmo e pessoas que caminham conosco têm se mobilizado nessa direção. E você não encontra muito postos, né? Pontos, enfim. Sim. E também assim, há diálogo entre vocês e os de outras facções religiosas, católicos, muçulmanos, enfim, você tem acontecido o transversamento aí dos interesses? Sim. O Benita te mandou um abraço. Tá bom. Lá de Marília. Tá bom. Beijo, B. Que bom. Bom, eu estava aqui em São Paulo pastoreando uma comunidade local, quando fui desafiado por um pastor amigo dizendo, olha, tem um grupo de sírios que está sendo recebido, né? Esse pastor é um pastor Mário, da Missão Mais. O Jonatas e a Natasha, o Rubem e a Mary eram 2 casais do Raízes que trabalham na Mais. Certo. Então a gente tinha uma ligação de amizade pastoral e eles falaram, Zé, a gente precisa de um lugar aqui de São Paulo para acolher. São 11 pessoas que estão chegando. Eu desafiei, né, o Raízes e a gente passou um final de semana com essa família. Eram 11 pessoas, mas de uma família só. Isso foi um impacto na minha vida, que já tinha uma trajetória missionária, estava na igreja local naquele momento, mas me impactou muito porque essa turma veio totalmente ferida pela guerra, traumatizada, esfacelada, parte da família veio, parte ficou. Eles trouxeram a fé com eles, então nós tivemos um tempo de comunhão, de oração ao redor da mesa. Foi um tempo muito bonito. Eu entendo que Deus preparou aquilo para reacender no meu coração essa vontade de estar de novo nesse meio. Kairos. O Kairos, foi aquele mover mesmo do Espírito Santo. E depois disso, o movimento continuou, ou seja, os pedidos continuaram. Essa família tinha amigos, tinha pessoa da igreja, e aí, pastor, não dá para trazer o meu primo, não dá para trazer o guitarrista. Então veio o guitarrista e o baterista, mas faltou o tecladista que tocava na igreja. Não dá para trazer? Pô, vamos trazer e tal. E nisso foi, então, mês a mês, semana a semana. Teve épocas aí que eu ficava direto, porque aí o que eu comecei a fazer? Eu ia até o aeroporto para buscá-los. E eu entendi que isso era parte do meu ministério, que era importante que eles tivessem alguém no aeroporto que os recebesse. E eu comecei então a ter algum ritual. Eu me preparava muito para ir recebê-los. Às vezes era surpreendido porque a gente não imagina o que a pessoa vai trazer. Às vezes ela chega com uma sacola, 2 sacolas, outras vezes ela traz uma mudança. Tenta trazer uma mudança. A casa toda. Mas eu procurei criar um ambiente de acolhimento no aeroporto. Certo. Então eu parava com eles, eu aprendi algumas palavras árabes, eu não sei falar árabe, mas eu aprendi a me apresentar e dar aquelas boas-vindas em árabe e orava com eles ali no saguão. E isso, de certa forma, começava a criar um elo. Então, eu não estou sozinho. Então, eu me apresentava como pastor. Aqui, para os sírios, né? Assis, eu sou Assis, pastor é Assis. E isso, então, começou um novo vínculo entre a gente. Nós montamos um programa. Então, a base da Mais é em Vila Velha, no Espírito Santo. A gente transformou o que era uma base missionária, que treinava pessoas que iam, né, para o campo, metade da base nós dividimos para um centro de acolhimento. Então a gente tem hoje 30 vagas para refugiados.
E ali, então, a gente aprendeu a lidar com isso. Nós nunca tínhamos feito isso. Mas, claro, que a nossa história pastoral e missionária ajudou, né? No ensino do português, a entender a questão transcultural, né? Alimentação diferente, comunicação diferente, muita coisa, então, avançou rápido. Então, esse programa hoje está estruturado, está rodando, né? Graças a Deus tem... A Mais tem um site, Zé? Tem. maisnomundo.org. maisnomundo.org. Tudo junto. maisnomundo.org. Tá. E daí, então, eu fui me envolvendo cada vez mais, até o momento que eu entendi que eu devia voltar e dedicar tempo integral para isso. Então, já tem aí mais de quase 2 anos que eu estou envolvido diretamente com essa questão, primeiramente com sírios, mas no meio, então, vieram sírios que são curdos, que é uma divisão étnica lá. No meio dessa história toda, tenho feito emergência, os socorros aqui em São Paulo, de gente que vem, não pelo programa, agora a gente que vem de lá com o endereço, né, com o telefone, com o e-mail, consegue o visto e vem. Só que chega aqui, não consegue ser atendido pela mesquita, não consegue ser atendido pela igreja, às vezes vai para a rua, vai para um cortiço, né? Uma invasão. E aí chega ao meu conhecimento, eu procuro socorrê-los. Então foi essa história, já tem aí mais, a gente já atendeu, né? Entre o programa 180 pessoas mais ou menos, e de socorro eu perdi a conta. Né? Agora, qual foi a sua pergunta? Como é que as pessoas Tem 2 e-mails aqui que eu iria ler depois. Como é que as pessoas acessam o programa para serem voluntários ou doadores ou participantes de algum modo, e se há diálogo entre as outras organizações que estão fazendo o mesmo trabalho, mesmo as de outras facções religiosas, enfim. Ok, então o programa consiste no quê? Nós damos esse primeiro acolhimento, eles ficam com a gente em Vila Velha durante 2 ou 3 meses, onde a documentação é feita, tratamento dentário, médico, emergências são cuidadas ali, inicial. E nós, a partir desse momento, fazemos parceria com igrejas locais. E aí está a bênção. Por quê? Porque o grande desafio de qualquer país, quando recebe refugiado, não é documentá-lo, não é prover para ele uma casa ou alimentação, mas é promover a integração. Porque o final do percurso dele não é somente chegar no Brasil e ficar num gueto. Ele se inserir na sociedade. Ele precisa se inserir na sociedade. Deixa eu ler uma pergunta para você junto disso, da Mara Marques, São José do Rio Preto, né? Perguntando para a gente aqui. Atualmente existe algum incentivo de alguma espécie para as empresas brasileiras admitirem refugiados em seus quadros? Ótima pergunta. Não tem ainda, mas nós estamos trabalhando nisso, nesse momento. Então, está nascendo uma ONG, né? Já vou falar, Dignitar, e parte a intenção é justamente trabalhar com a sociedade civil, com empresas, para dar um tratamento digno, assim como tem cotas para deficientes, cotas para raças, né? Que tenha também cotas nas empresas para refugiados. A gente está trabalhando nisso. Agora, voltando para a questão, por que esse programa é bem sucedido? Porque ele consegue promover a integração. Essas famílias, então, elas deixaram tudo para trás. Às vezes vêm desmembradas. Mas quando chegam, são acolhidos por uma igreja local, elas têm o quê? Ela tem ali o vovô que ela deixou lá. O tio, o pai, o irmão, ela encontra na igreja. E a igreja tem acolhido de maneira maravilhosa. Uma família. Feito muito mais do que a gente esperava. Então a integração é muito rápida e é um processo de cura. Porque essas pessoas precisam de cura. Sim. E o ambiente, a igreja, aquele projeto do reino, Jesus, né? É maravilhoso você ver que a igreja é a resposta para as feridas do mundo. E nesse caso dos refugiados especificamente tem funcionado muito bem. O Cício, agora ele deu uma enxugada na questão, ficou legal. Obrigado, Cício. É o seguinte, tá dizendo aqui, seria mais direto. A imigração pode interferir na estrutura social de um país? A Bélgica está com problemas sérios em relação aos imigrantes islâmicos que estão impondo a fé islâmica e já se fazem projeção que daqui a 20 anos será um país islâmico. Só um exemplo.
aí, que ele está dando. Então essa situação, dentre várias outras, pode se tornar um problema maior no Brasil, mesmo sendo um país grande e tal. Quer dizer, essa entrada, tudo bem, eu acho que ele tem que considerar também história, tamanho e tudo. Mas é uma pergunta interessante que, aliás, que é nesse movimento de resistência à vinda, à entrada em qualquer país, um dos argumentos é esse. As mudanças que eles vão fazer na estrutura, na cultura. Do que você tem percebido, do que você tem lido e conversado? Bom, o que você percebe? Não, com certeza. O movimento migratório tem a capacidade, o poder de mudar o perfil de uma nação. Exemplo, na nossa própria história, né? Na nossa história. Mas vamos ver o exemplo hoje. Por exemplo, não vamos citar a Europa, porque a Europa não está sofrendo tanto quanto os países que é ali do Oriente Médio, né? Turquia, Jordânia e Líbano, que estão com mais de 1 milhão de refugiados. Né? Fronteira. Então, com certeza muda. Mas aí, para nossas nações, que não estão recebendo um fluxo tão grande, sim, de fato, quando você recebe alguém, essa pessoa traz uma história, traz a sua religião, traz a sua comida. Mas nós, brasileiros, fomos formados assim. A questão é, nós vamos encarar esse estranho que está chegando como um inimigo, uma ameaça, ou nós vamos acolhê-lo e vamos trazer à mesa e vamos fazer dele um irmão, um amigo. Estou falando de humanidade. Sim. Estou falando de humanidade, porque aqui não é... Raça humana. Raça humana, né? Outra, quem pode afirmar que estão trazendo o mal? Exato. Não. Quem pode afirmar isso? O quanto que nós estamos precisando de coisas boas e com criatividade, de gente boa, para transformar aquilo que em nós está arraigado, por exemplo, como a corrupção. Tipo assim, tinha que chegar mesmo um ET aqui do tipo absolutamente invulnerável, né, à corrupção, para desencadear uma nova raça nesse sentido. Um novo jeito de ser. Um novo jeito de ser, né? Quem sabe? Porque tem hora que eu penso nisso, assim, do tipo, nós estamos com medo do quê? Aliás, eu acho que os caras têm que estar com medo de algumas coisas, né? Não, eu vou citar então uma pergunta né, que eu recebi de um refugiado que tá comigo, né, um irmão Nosso minuto final. Nossa. Ele é um pai, né? Ele tem dois filhos pequenos, uma menina de 9 e um menino de 8. E ele me procurou muito preocupado porque ele queria saber qual é o sistema educacional, pedagógico das nossas escolas. Porque ele ouviu falar que se ensina educação sexual muito cedo nas escolas brasileiras. Certo. De fato, eu acho que ele tem alguma informação, pode ser que alguma seja exagerada, mas o que você falou, a nossa cultura ela é muito... Né, é diferente. É diferente e assim, tem muitos elementos malignos, tipo, maléficos. É tudo bom, nós estamos assim numa situação tão boa, haja visto o que está acontecendo numa cidade aqui a 1000 quilômetros, onde a sede se reúne, né? Tipo, ali tem umas como diz assim, algumas questões gravíssimas que tem a ver com o que nós somos que elegemos essa turma toda. Sim. Então, assim, de repente... José Roberto Prado, foi muito bom ter você. Bom, para se comunicar com você é o site da... O Daniel colocou no GC. Colocou lá. Meu e-mail é a maneira para mais entrar em contato fácil. com você. José Prado no Facebook. Isso. E maisnomundo.org. Tem página no Facebook também? A Mais no Mundo? Tem. Vai achar. E comigo diretamente através do e-mail, né? josermprado@gmail.com. Legal. E as perguntas que a gente não conseguiu responder, pode encaminhar que eu vou tentar fazer uma ponte aí. Bacana. Valeu. Zé, Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Ó, a gente vai continuar hoje o papo na rede, em dose dupla. A gente vai ter uma conversa daqui a pouco. Nós vamos ficar ao vivo? Vamos ficar ao vivo. Vai ser ao vivo? Vamos direto. Vamos dar um intervalo aí então para tomar um café, beber uma água. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom? Então tá bom. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau.